Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Quantos estão felizes nessa noite, digam aleluia, glória a Deus, glórias ao Senhor. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E renovamos a palavra de boas-vindas a você que, guiado pelo Espírito Santo de Deus, veio até essa casa de oração para celebrar a Deus conosco, ou dedicou um tempo lá da sua casa, através do canal que transmite o culto também, para estar conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Queremos também, de público, dizer da nossa alegria de ver a nossa irmã Iranildes, né? Esteve bem longe, visitando os familiares lá na Europa. Deus levou e trouxe em paz. Seja bem-vinda, minha irmã Nina. Deus abençoe também. Glória a Deus. Que bom, irmãos. Bom ver nessa noite conosco. Já faz um bom tempo que eu não vi. Irmã Gessília. Só faz uma cena assim, né? A serva do Deus Altíssimo. Serve ao Senhor com alegria. Deus abençoe, minha irmã. Muito bom vê-la na casa do Senhor nessa noite. Mãe do pastor Cícero. Glória a Deus. Aleluia. Lembrar os irmãos que estamos na reta final aí dos preparativos para mais um aniversário da Igreja Batista Betânia. No final desse mês, último final de semana, 26, 27 e 28, nós teremos uma grande festa aqui na igreja, celebrando o 41º aniversário de nossa igreja. Então não reserve outra coisa para essa data, a não ser estar junto conosco, participando dessa grande festa. Aleluia. Mas lá vai ser apenas o ápice, nós já estamos em clima festivo. Glória a Deus. Próximo sábado, nós queremos ver toda a igreja aqui reunida para uma noite de comunhão. Nós queremos celebrar, irmãos, bem à vontade, bem descontraído, louvando, adorando ao Senhor. Eu gostaria de convocar todos os ministérios, os grupos vocais da igreja, a estar trazendo uma participação nesse dia. Pastor, não deu tempo de ensaiar nada. Meu irmão, vocês têm tantas coisas aí que já cantaram de lindo para o Senhor. As coreografias, todos, sábado aqui, cada um tendo uma participação, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nós vamos ter um momento aqui de agradecer a Deus, irmãos. Tem sido tantas coisas que passamos nos últimos anos. E agora é a hora de soltar a voz e glorificar a Deus. Aleluia. Nós vamos servir um gostoso lanche para os irmãos aqui, tá? E não vai ser nada pago. Nesse dia vai ser 0,800, coisa boa, né? Aleluia! Então venha, traga a família, chega cedo. Nós queremos também conhecer um pouco, um outro lado dos nossos irmãos que nós conhecemos pouco. Quando termina o encontro aqui no templo, aí nós nos dispersamos para os nossos lares e às vezes nós não temos noção do que o irmão faz durante a semana. Aqui tem gente que tem sido abençoado por Deus aí no trabalho e exerce tantas atividades. Nós queremos conhecer um pouco esse lado profissional. Nós não vamos permitir que dê um testemunho longo, mas cada um vai chegar e dizer, olha, eu trabalho com isso, eu lido com isso, a minha luta é nessa área. E nós vamos estar abençoando aqui as profissões dos irmãos aqui, amém? Abençoando você no seu trabalho, na sua luta diária. Então, está convocado toda a igreja do Senhor para estar aqui no próximo sábado, às 19h30. Amém? Glória a Deus. Você que ainda não é batizado, mas já é um crente em Cristo Jesus, uma crente em Cristo Jesus, no dia 28 pela manhã, teremos batismo aqui na igreja. Então, coloque o seu nome na lista que está com o irmão Moraes e irmã Joselina. Eu vou me batizar. Então nós teremos batismo no domingo pela manhã, último domingo do mês. E aí queremos
que você esteja então marcando esse momento singular na sua caminhada cristã. Aleluia. Salmo capítulo 34, Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, 19. Louvado seja Deus. Salmo 34, 19. Esse versículo tem que estar, se você é daqueles que marca na tua Bíblia algumas passagens especiais de fortalecimento, marca bem forte esse versículo na tua Bíblia. Eu sei que nós podemos encontrar traduções diferentes, mas vamos ler na tradução que eu vou mencionar agora, Salmo 34, 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Agora nós vamos falar juntos com muita fé no nosso coração. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mais forte ainda. Muitas são as aflições do justo. Glória a Deus. Aleluia. Nós cremos nisso. E somos a prova viva de que isso é real, de que isso é verdade. Nós te glorificamos, Deus, por esse momento tão alegre na tua presença. Estar aqui, Senhor, é uma bênção. Rever os nossos irmãos é sempre uma alegria. Esses momentos de proximidade que o Senhor nos proporciona não tem preço. Porque desde o momento que nos reunimos aqui, o Senhor já vem tratando conosco, tocando-nos com o teu toque regenerador. Nós queremos declarar a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso prazer de estar prestando este culto a Ti. Da mesma forma, Senhor, nós nos alegramos por saber que o Senhor falará conosco profundamente nessa noite. Por isso, de já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar. É curioso porque desde sexta-feira o Senhor vem tratando conosco acerca do que nós vamos falar nessa noite. Falou sexta, falou ontem, naquele encontro tão bonito, onde foi celebrado o aniversário do grupo Guerreiros de Oração. E o Senhor falou aos nossos corações poderosamente. Mas mais uma vez, o Senhor vem chamar a nossa atenção. Eu gostaria de começar expondo aqui os bastidores de preparação da mensagem. Hoje em dia está muito comum as pessoas darem uma importância maior para os bastidores. Eu vejo as redações dos telejornais, eles colocam os apresentadores, mas colocam a equipe de redatores atrás. Você está assistindo, mas está percebendo as pessoas digitando, se movimentando, municiando a equipe com informações. A preparação de uma mensagem é uma jornada. E o Senhor vai trazendo ao nosso coração, passo a passo, aquilo que nós vamos falar, e de diversas maneiras. Quarta-feira, eu estava lendo algumas coisas, de repente esse versículo começa a vir à minha mente e meu coração. E é um versículo que nós conhecemos tão bem, que nós mencionamos com muita frequência em mensagens. Mas esse versículo começa a vir ao meu coração. E na mesma hora eu tinha a convicção de que o Senhor queria que eu falasse sobre isso nessa noite. Que esse era o texto que Ele iria usar
para nos alimentar, para falar conosco. Mas eu começo na minha inquietação a falar com o Senhor. O que eu vou falar, Deus? Sobre a aflição que o teu povo já não conhece. Nós temos falado tanto, nós temos ouvido tanto. E eu começo então a investigar umas coisas, outras. Eu fui para o dicionário. Nós conhecemos tão bem a palavra aflição na nossa língua portuguesa. Mas o que eu vi ali é o que todos nós sabemos. A aflição é angústia, é agonia, é ânsia. Então, é isso, Deus, quando o Senhor está falando que muitas são as aflições dos justos, é isso, angústia, agonia, ânsia. De repente, Deus tocou no meu coração, e eu fui buscar a tradução, os escritos originais. A Bíblia, chegar até nós, ela foi sendo traduzida em vários idiomas. E algumas palavras nos originais, elas são de difíceis tradução para o nosso português de hoje. E no original, quando eu li a palavra aflição, o sentido é estar numa prensa. Aflição é estar numa prensa. Eu sei que a maioria dos irmãos tem noção do que é uma prensa. Existem vários tipos de prensa. Eu lembro meu pai trabalhando na carpintaria, e lá a gente tinha uma prensa que você colocava madeira e você ia regulando aqui e firmava a madeira e prensava ela bem. Eu gosto muito de caldo de cana. E às vezes quando eu vou na feira eu compro 1 litro, 2 litros, guardo, congelo, e lá o rapaz vai triturar a cana e ele bota numa prensa. E aquela prensa, né, aquela engenhoca lá vai esmagando a cana, para que saia o caldo da cana. Você vai numa padaria, e aí quando eles estão preparando a massa do pão, em algumas eles colocam numa prensa a massa lá, e ela vai passando e aquilo ali vai achatando. Eu comecei a entender melhor o significado de aflição. O significado de estar numa prensa. Irmãos, passar pela aflição é passar por algo que nos aperta. A aflição é o momento em que nós nos sentimos espremidos. Nós nos sentimos esmagados. E essa sensação, ela é terrível. A aflição, ela nos prende. Quando você passa por uma prensa, você fica imobilizado, você perde força, você está imobilizado ali. Então é dessas coisas que o Senhor está falando nessa noite. Desses momentos que nós nos sentimos pressionados, nós nos sentimos espremidos, nós nos sentimos presos, nós nos sentimos imobilizados. E o que causa a aflição nas nossas vidas? Tantas coisas têm o poder de nos deixar aflitos. Alguns ficam aflitos por uma situação familiar. Algo que está acontecendo na família, que você está se sentindo espremido, apertado, preso, imobilizado. Alguns estão passando por uma aflição no casamento.
E o relacionamento se tornou um relacionamento que gera uma aflição permanente. Pais que vivem aflitos por causa dos filhos. Trabalhadores que se sentem aflitos no trabalho. Mas é curioso porque algumas pessoas são afligidas na igreja, no trabalho. Mas, irmãos, olhando tudo isso, a maior fonte de aflição na vida do ser humano não é o diabo, que nos espreme, que nos pressiona, que tenta nos prender, nos imobilizar. Hoje o Senhor vai, eu creio nisso, libertar alguns aqui da aflição. Amém? Libertar alguns aqui da aflição. Mas acima de tudo isso, o Senhor vai nos ensinar a lidar com as nossas aflições. O tema da mensagem que trago de Deus para compartilhar convosco é as aflições do justo. As aflições do justo. Eu quero usar esse texto tão conhecido para extrair 3 ensinamentos preciosos, só 3. E que você fique muito atento a cada um deles. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto bíblico, que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. A primeira coisa que me chama a atenção é aquilo que o texto não diz, mas as pessoas andam dizendo o tempo todo. Há algo que o texto não diz, mas muitos ficam dizendo como se tivesse no texto bíblico. E creem nisso. Meus irmãos, a autoridade maior, inquestionável e final na vida do servo de Deus é a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Se o homem diz uma coisa e sobre aquela coisa a palavra de Deus diz completamente diferente, entre a palavra do homem e a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra? Há dúvida nisso? Não. Se o pregador, seja ele quem for, disser uma coisa e acerca daquela coisa a palavra de Deus disser o contrário, entre a palavra do pregador e a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra? Sem dúvida alguma. Eu digo isso porque muitos estão pregando sobre aflição, o que não encontra na Bíblia, o que não está na Bíblia. Preste atenção. A Bíblia não diz, irmão, que você deve orar pedindo a Deus para não passar por aflições. Ela não diz. Por mais que a aflição seja desagradável, por mais que a aflição seja difícil, a Bíblia não te autoriza a ficar orando: Deus, eu não quero passar por aflição, eu não quero passar. Isso contraria a palavra do Senhor. Jesus diz, irmão, de maneira bem clara: no mundo tereis aflições. Aflições. Então, irmão, não adianta sair para o teu quarto e dizer: Senhor, eu não quero passar pela aflição. Eu não quero passar pela aflição. Essa oração não tem sentido. Porque a palavra de Deus, ela já diz o contrário, que nós teremos, que faz parte da nossa trajetória, da nossa caminhada. Meus irmãos, os patriarcas passaram pela aflição, todos eles. Os profetas passaram pela aflição. Jesus, quando esteve no mundo, ele passou por aflições.
Os discípulos, todos eles passaram pela aflição. Os cristãos da igreja primitiva passaram pela aflição. Isso faz parte do viver cristão. Então, cuidado. Quando alguém tentar te ensinar isso, ore para que a aflição não venha. Meu irmão, eu não vou orar, porque a Bíblia já disse que ela vem. Mas olha uma outra coisa, irmãos, a Bíblia não diz que o justo, por estar passando pela aflição, ele é um coitadinho. Você não é coitadinho por estar passando pela aflição. Não é, irmão. Se você vê o teu irmão passando pela aflição, não fique com pena dele, não fique com dó dele. Não é esse o sentimento, não é essa atitude que tem que brotar no nosso coração quando nós olhamos um servo de Deus passando pela aflição. Ele não é um coitadinho. Você quer fazer alguma coisa por ele? Ore por ele. Interceda por ele. Mas não fique com pena. Mas o meu irmão tem passado por tantas aflições. Coitadinho. Não. Não faz parte do tratar de Deus conosco. Agora, irmão, preste atenção uma coisa. A Bíblia também não diz que o justo só vive em aflição. Alguns começam a pregar como se a vida do justo, como se a vida do servo de Deus, como se a vida do crente fosse só aflição. Aí, irmão, já foi para o outro extremo e nós não temos base bíblica para isso. A Bíblia não diz. Eu não sei porque que alguns tentam impor a nós um evangelho dos aflitos, né? Daquele crente que é sofredor o tempo todo, que vive o tempo todo, irmão, num sofrimento eterno. Alguns estão tentando construir para nós um evangelho de Jó. É só sofrimento, é só aflição nesse mundo, é só aflição, é só dor, é só doença. O pior é que os que fazem isso parece que não leram o livro de Jó. Quando você começa a ler o livro de Jó, você vê um Jó sorrindo, você vê um Jó celebrando a Deus, você vê um Jó no meio da sua família, você vê um Jó em festas, você vê um Jó com os seus amigos. Depois você vai observar Jó passando por muitas aflições. Mas quando termina a história de Jó, você vê um Jó sorrindo, você vê um Jó alegre, você vê um Jó celebrando. Porque, irmãos, nós não estamos aqui apenas para viver aflições. Tem alguns que gostam do Jesus sofredor. Você já viu aqueles quadros onde eles pintam Jesus e colocam Jesus como um sofredor? A coroa de espinho, o rosto todo ensanguentado, aquele olhar triste. Para eles, o Jesus que eles gostam é o Jesus da aflição, é o Jesus que sofre, é o Jesus da via sacra. Mas parece que esses irmãos não querem estudar os evangelhos para conhecer toda a vida de Jesus. A Bíblia mostra um Jesus que vive com os seus familiares, um Jesus que se alegra com seus discípulos, um Jesus que construiu muitos amigos, visitava esses amigos, ceiava com os seus amigos, um Jesus que andava pela praia, um Jesus que tinha prazer de ensinar, um Jesus vencedor. Aleluia, glória a Deus. Irmão, tem aflição na vida do servo de Deus? Tem. Mas tem bênção também, amém? Glória a Deus. Tem aflição, meu irmão, mas tem vitória.
Tem dias tristes, mas tem dias alegres. Então, muito cuidado com esses que tentam ensinar algo que o texto bíblico não diz. Mas um segundo ensino que nós extraímos desse texto é que o texto bíblico diz que muitas são as aflições do justo. Olha a frase: muitas são as aflições do justo. Pastor, quantas aflições eu vou passar na minha caminhada cristã? Eu não sei, mas a Bíblia diz que são muitas. São muitas. E preste atenção, quando a palavra de Deus diz que são muitas as aflições, muitos os momentos que você vai se sentir pressionado, preso, esmagado, não está dizendo isso para te amedrontar. A Bíblia não é um livro para tocar terror nas pessoas, embora alguns procurem textos e usem fora de contextos para causar medo nas pessoas. Não é esse o propósito da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus não é para deixar o homem apavorado. Mas a Bíblia fala a verdade. E ele disse que são muitas. Mas pastor, semana passada eu passei pela aflição. Pois é, meu irmão, não se espante se essa semana que entra você passar novamente. Escuta uma coisa: evangelho sem aflição é ilusão. Evangelho sem aflição é ilusão. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Irmão, crente não morre por causa da aflição. Amém? Se você está aqui nessa noite e você tem andado aflito, crente nenhum morre por causa de aflição. Não morre. Você nunca vai ver num atestado de óbito espiritual de um servo de Deus dizendo morreu de aflição. Pastor, você está falando do que? Atestado de óbito espiritual? Não sei, me veio isso na mente. Eu creio que a medicina estuda o funcionamento do corpo humano, e quando uma pessoa morre, é feito um exame no Instituto Médico Legal e é emitido um documento chamado atestado de óbito, que apresenta a causa morte. Morreu disso, morreu daquilo. Mas nós somos seres espirituais. E eu creio que também tem um atestado de óbito no céu para o crente. Deus tem outra explicação para a morte de um justo, que não seja apenas aquela explicação da medicina. Vocês já ouviram a expressão, a pessoa dizendo que só se morre na hora? Não, só se morre na hora. É verdade, só se morre na hora que Deus decide. Preste atenção. Não é numa hora pré-determinada, é na hora que Deus decide. Acabou. Ninguém morre fora de hora, ninguém morre fora da hora que Deus decide. É na hora que Ele decide. Agora, quando Ele vai decidir ou não, isso faz parte da soberania dEle. E não se pode questionar a sua soberania. Mas vamos imaginar alguns personagens bíblicos, a hora da morte, e se nós tivéssemos um instituto médico legal na hora para o médico atestar a causa morte, e nós fôssemos observar lá o atestado de óbito, o obituário de Deus, como daria? Vamos olhar a morte de Saul.
Se os médicos fossem dar um atestado de óbito para Saul, Saul morreu perfurado por uma espada. Então, uma perfuração de um objeto cortante, metálico, ceifou a vida. Mas agora, se nós fôssemos observar um atestado de óbito de Deus, estaria lá: morreu por desobediência. Morreu por desobediência. Você tem noção de quantos estão indo por desobediência? O IML está botando a opção de desobediência. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida que o Senhor Deus te dá na terra. Se honrar prolonga, não honrar pode encurtar, não pode? E tem um bando de teimosinho aí que não se dá conta porque não lê Bíblia. Desobediência. Se os médicos tivessem feito um atestado de óbito de Cristo na sua morte, provavelmente estaria escrito ali que ele foi morto, porque o seu lado foi transpassado por uma lança, e Jesus perdeu muito sangue. Mas também o fato de estar crucificado, isso gerou uma pressão muito grande nos órgãos internos dele. E sei lá, talvez falência múltipla. Mas se nós fôssemos olhar lá no céu, como é que Deus colocou no atestado de óbito de Deus, estaria dizendo: morreu porque cumpriu a missão. Missão cumprida. Ah, irmão, coisa linda. Coisa linda. O final da tua jornada aqui, o atestado de óbito de Deus for missão cumprida. Aleluia. Pode colocar aqui o que colocarem. Ah, foi um acidente, foi isso, aquilo, outro. Não. Cumpriu a missão que Deus deu. E por isso o Senhor chamou. Aleluia. Glória a Deus. Quando você olha a morte de Estevão, se fosse pegar um atestado de óbito de Estevão, morreu por causa de ferimentos profundos de um objeto que foi arremessado sobre ele. Não, vários, foram pedras. Ele foi apedrejado. Aí você olhar lá no céu, não tem nada disso. Lá no céu está dizendo: é porque foi fiel. É porque foi fiel. Portanto, foi bíblico. A Bíblia diz ser fiel até a morte, até o último momento. Estevão foi fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, talvez no atestado de óbito lá, de alguém que você amava tanto, tinha uma coisa lá que você não consegue nem entender. Uma enfermidade, uma doença grave, difícil. De repente lá no céu está só assim: foi o alívio de Deus. Aleluia. Foi o alívio de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, irmão, você nunca vai encontrar um atestado de óbito dizendo assim: esse crente morreu de aflição. Não morre. Então não te preocupa, se você está aflito, isso não é para a tua morte. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero dizer uma outra coisa para você aqui nessa noite. A aflição não te impossibilita de fazer a obra do Senhor. Você não pode alegar para Deus que você está negligenciando a obra do Senhor
porque muitas são as tuas aflições. Nenhum crente, irmãos, a aflição não para, servo de Deus. Não para. A aflição pode impedir você de fazer o que você quer, mas não a obra de Deus. Não a obra de Deus. Irmãos, Daniel foi afligido na Babilônia. Ele era vigiado o tempo todo. Ele era ameaçado. Era hostilizado pelas pessoas. Levaram ele, irmãos, ao tormento. Mas ele nunca parou de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Não pode, irmão, a gente está colocando como justificativa para não fazer a obra de Deus, porque eu estou passando por uma aflição tão grande. Muitas aflições Jesus passou e nos deu exemplo. Em todas as aflições ele continuou fiel ao chamado, à missão, à vocação, aquilo que Deus colocou no seu coração. Jesus nunca deixou de ensinar porque estava passando por aflição. Nunca deixou de pregar porque estava passando por aflição. Nunca deixou de fazer o bem porque estava passando por aflição. Quantas aflições o apóstolo Paulo passou. Irmãos, Paulo na prisão, ele pregava o evangelho. Na prisão, ele atendia as pessoas. A aflição não impede você de fazer a obra de Deus. Lembro dos últimos dias do nosso saudoso irmão Sebastião, quando visitei no hospital, já bem debilitado. Mas as enfermeiras entravam no quarto para dar o atendimento e dali saíam com a palavra de Deus no coração. E mesmo se não conseguir falar, você pode orar a Deus em pensamento, em silêncio, e continuar sendo útil na obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Entenda uma coisa: a aflição na vida do justo só ocorre por permissão divina. Nenhuma aflição que você passa vem ou ocorre na tua vida sem a permissão de Deus. Então vamos fazer aqui uma dedução. Se Deus permitiu, não é para o teu mal, amém? Porque os planos de Deus para você são sempre para o bem, aleluia. Então eu estou passando por aflição, está difícil, mas eu entendo, Senhor, se eu estou passando por isso, o Senhor está permitindo. E se o Senhor está permitindo, isso não é para o meu mal. Mas eu entendo mais. Se é permissão divina, e é, então Deus permite, mas Deus não perde o controle. Deus está no controle. Eu estou passando por essa aflição, mas Deus está no controle. Por isso, se é permissão divina, se Deus está no controle, eu passo pela aflição glorificando a Deus, glorificando a Deus, glorificando a Deus. Mas há um terceiro ensino que nós podemos extrair desse texto bíblico. É que o texto bíblico, irmãos, ele garante
que embora muitas sejam as aflições do justo, ele garante que o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra de todas. Então vamos observar se você, quando ouve a palavra, ou quando você lê a palavra, você é bem observador, bem atento. Vamos lá. O texto está dizendo que quem é a pessoa que nos livra da aflição, irmãos? Quem? Quem? Ok. Por favor, nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Sabe por quê? Tem gente que vive alongando a aflição? Porque ele está achando que quem vai livrá-lo da aflição é o médico. A Bíblia não diz que a tua aflição, quem vai livrar é o médico. A Bíblia não diz que a tua aflição, mesmo que seja uma causa complicada na justiça, quem vai livrar é o advogado. A Bíblia não diz que a tua aflição, mesmo que essa aflição seja um problema emocional causado por tantas lutas, quem vai livrar isso seja o psicólogo ou psiquiatra. Não. A Bíblia não diz que quem vai te livrar da aflição é um medicamento. E eu não estou dizendo com isso que você deve se negar a usar os meios que Deus usa. Mas a Bíblia diz que quem livra o servo de Deus da aflição é o Senhor. É o Senhor. Aleluia. Então por que muitas vezes a gente sofre achando que fulano de tal pode me livrar dessa aflição? Fulano de tal, ou tal pessoa, tal homem, tal instituição pode me livrar da aflição? Não, meu irmão, volte teu olhar para o Senhor, porque é o Senhor que nos livra de todas as aflições. Agora olha, o texto está dizendo, irmãos, que Ele nos livra de quantas? De quantas aflições? De quantas? De algumas? De algumas? De todas. De todas. O Senhor nos livra de todas. Agora, sabe por quê, irmão, que alguns ficam tristes, abatidos? Porque também entendeu de maneira errada que a única maneira de Deus livrar alguém da aflição é impedindo que a aflição chegue até ele. Deus pode, irmãos, livrar você antes, durante e depois. Ele sabe, Ele entende, Ele está no controle. Aleluia. Mas o texto diz que Ele livra de todas. Você tem noção de quantas aflições Abraão passou? Você imagina a aflição de Abraão quando ele está levando Isaac para o Monte Moriá. E Deus havia requerido dele o sacrifício do filho. E Abraão está caminhando, irmãos. Abraão não murmura. Eu sei que dentro ele está sendo pressionado, esmagado. Ele sofre, mas ele anda e ele confia. Ele está aflito, mas ele persevera. Ele está pressionado, mas ele não se desvia. Ele não dá mau testemunho. Meus irmãos,
O Senhor livra Abraão de todas. O Senhor podia ter feito aquilo ali quando ele saiu de casa. Não ter deixado ele subir no monte. Não ter deixado ele ter levantado o altar. Ele ter colocado a lenha. Ele ter amarrado o filho e colocado no altar. Ele está a ponto de acender o holocausto. Mas o importa é que a palavra de Deus se cumpriu. Deus livra. Deus livra de todas as aflições. De todas as aflições. Nós olhamos tantas pessoas, mas o Senhor vai livrando, o Senhor vai livrando. Meu irmão, eu sei que pregar algumas coisas hoje em dia não atrai multidão, não enche igreja, parece ser até politicamente incorreto o que eu vou dizer, mas eu não posso ir além do texto bíblico. Você já passou por muitas aflições na vida, e o que eu te digo nessa noite é que muito mais você vai passar. Eu gostaria de chegar aqui nessa noite e encontrar um versículo bíblico para dizer: acabou o tempo da aflição. Celebra. Mas eu não posso dizer isso, porque tenho que ser fiel à palavra. A única coisa que eu posso dizer é que você passará por muitas aflições, mas o Senhor te livrará de todas. De todas, de todas, de todas, glórias, pois eternamente a Ele. Essa é a mensagem principal do versículo que lemos. Essa é a mensagem principal. Irmãos, por incrível que pareça, olha o versículo novamente. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Sabe o que salta aos nossos olhos na hora que lê esse versículo? É: muitas são as aflições. Muitas são as aflições. Mas o versículo é menos sobre aflições e mais sobre o livramento do Senhor. Aleluia! A mensagem, irmãos, que fica não é tanto a aflição, não é disso, mas é o livramento do Senhor. O livramento do Senhor. Tem muitos que se desesperam porque só olham para a aflição, só enxergam a aflição, só, irmãos, se machuca com a dor da aflição, mas não enxerga o livramento do Senhor. Eu estou dizendo para você que está aqui nessa noite, que está passando por aflição, o livramento do Senhor está chegando. Amém? Você recebe isso? Eu estou aqui nessa noite, na autoridade de Deus e da sua palavra, afirmando para você que está passando por aflição, que o livramento de Deus está a caminho. Você que está passando por uma aflição na família, é mais uma de muitas, mas a palavra de Deus nessa noite se renova sobre a tua vida. Aleluia. O Senhor te livrará de todas. Você não terá no teu atestado de óbito: morreu de aflição. Não vai ter. Glória a Deus. Não vai ter. Você não vai poder dizer para o Senhor lá no céu: Senhor, mas veio muita aflição, não pude fazer a tua obra, porque eu fui muito afligido. Não. Porque o Senhor, filho, todas as vezes que você foi afligido, eu te livrei. Eu te livrei.
eu te livrei. E você não consegue nem sequer contar de quantas aflições o Senhor já te livrou. Aleluia. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Muitas são as aflições que eu passarei na minha vida cristã, mas o Senhor me livrará de todas. O Senhor me livrará de todas. Vede o livramento do Senhor. Testemunhe acerca do livramento do Senhor. Creia no livramento do Senhor. De todas. De todas. Da aflição que vem pela enfermidade, da aflição que vem pelo problema no relacionamento conjugal, da aflição que vem na família, da aflição que você está passando no trabalho, da aflição que você está sofrendo por fazer a obra do Senhor. De todas as aflições você receberá o livramento do Senhor. Por isso nós vamos terminar agora orando e declarando ao Senhor, com toda a convicção do nosso coração, que nós recebemos dele esta palavra em nós, e que saímos daqui com a certeza plena de que não haverá aflição na nossa vida que não sejamos contemplados com o livramento do Senhor. Mas eu quero falar especialmente para você que tem passado por uma aflição grande esses dias. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu gostaria que esse espaço aqui à frente, você vai sair do seu lugar. E não importa a origem desta aflição, você só vem aqui dizendo: Deus vai me livrar. Deus vai me livrar, eu creio nisso. O Senhor falou comigo. Eu não sei como, irmãos, eu não posso dar mais do que isso. Eu só sei dizer que o Senhor diz que Ele livra de todas. Aleluia, aleluia. Que Deus amoroso, irmãos, que Deus tremendo. Tem hora que a gente está se consumindo por algumas coisas, porque olhamos demais para a aflição e não olhamos para a continuidade da palavra. Livramento de Deus de todas, de todas. Você não vai perecer na aflição. O inimigo não vai conseguir te deter por causa dessa aflição. Vede o livramento do Senhor. Vede o livramento do Senhor. Veja o anjo de Deus sendo enviado para trazer o livramento no meio, irmãos, da fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego viram o livramento do Senhor da aflição. Quando estava ameaçado de ser destruído por aquele animal, por aquela fera, por aquele leão, Daniel estava ali sendo afligido por aquele rei. Mas o Senhor foi lá e selou a boca do leão e livrou da aflição. Aleluia. Quando o inferno estava decretando a falência do ministério de Cristo, o Senhor veio e livrou ele do túmulo. De todas, de todas, de todas. Diga na minha vida: de todas, de tudo que eu estou passando, de toda a aflição, o Senhor vai me livrar. Senhor, nós nos apossamos nessa noite da Tua palavra. Nós, ó Deus, tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor ministrou a nós nesta noite. Nós recebemos, nós cremos, esta palavra está em nós, faz parte de nós, está impregnado no nosso ser. Esta palavra está mudando, Senhor, a maneira de alguns entenderem, de pensarem, de crerem aqui nesta noite. Muitas aflições o teu povo tem passado, muitas aflições o teu povo tem passado,
mas o Senhor que já livrou de outras, o Senhor que já trouxe livramento de tantas, é o Senhor que está, ó Deus, nesta noite, renovando a tua palavra. Livramento, livramento é o que Deus tem para você, livramento é o que Deus tem para os seus filhos. Oh Senhor, que possam sair daqui nesta noite com essa certeza no coração, a Ti glorificando, a Ti bendizendo. Bendito és Tu, Senhor, que mais um livramento enviou para a minha vida. Glórias eternamente a Ti. Aleluia. Nesse mesmo espírito, nesse mesmo ambiente de mover de Deus, onde o Espírito Santo de Deus age nesta noite, está tocando em corações, está tocando em vidas, está tocando em mentes. O Senhor nessa noite está sarando vidas, está tratando. Há alguém aqui nesta noite que foi tocado profundamente pelo Senhor, e o Senhor está dizendo: essa noite é a noite de você se converter, ou essa noite é a noite de você se reconciliar comigo. Reconciliação, conversão. Alguém aqui nesta noite, para que possa experimentar todo o processo inicial de livramento do Senhor. Alguém para aceitar Jesus como Salvador, ou se reconciliar com Cristo. Levanta a mão assim para nós orarmos por você. Alguém nessa noite aqui, corajosamente: eu estou aceitando Jesus como meu Salvador, estou me reconciliando com o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor agora, com bastante alegria. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então vamos louvar a Ele, com toda a alegria do nosso coração. E que o Senhor venha sobre nós neste lugar. E que possamos sair daqui, irmãos, completamente tocados pelo poder de Deus. Adore ao Senhor.